pessoal, boa noite. Cá estamos nós, hoje um pouquinho atrasados. Acabou a luz aqui do prédio, mas já voltou, então estamos bem. Vamos lá com a nossa live. Estamos começando agora o nosso programa Amor na Polis. Então, o Amor na Polis é um programa que, porque falando do amor, oi pessoal, falando do amor na cidade, porque é na cidade que todos nós vivemos, a maioria de nós vive, é o amor aqui entendido em sua dimensão de luz e alegria. Segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos em nossa existência, nossa passagem por aqui. Então, é isso que o nosso programa está interessado e a gente vai entrevistando aqui, temos entrevistados ao longo do ano todo, pessoas que fazem diferença na sua passagem aqui pela Terra. Eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em Estudos Bíblicos e Gestão Pública, MBA em Gestão Pública pela FGV. Atualmente sou diretora de Educação, Inclusão e Diversidade da Associação Janus Korczak do Brasil e conselheira do Conselho Gestor da Contém Amor Amai-vos. E a Contém Amor Amai-vos é uma plataforma, vocês podem nos achar lá em www.conteamor.com.br. E hoje entrevisto aqui uma pessoa maravilhosa, muito especial, como todas as que passaram por aqui. Hoje eu entrevisto o padre Rogério Moziman da Silva, tá? Para um bate-papo, e a gente vai conversar sobre que a vida floresça no Haiti, sobre o Haiti, né? Nascido em Florianópolis, Santa Catarina, ele entrou para o noviciado da Companhia de Jesus em Cascavel, Paraná, e seguiu a formação jesuítica em João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre. Recebeu a ordenação presbiterial em 2001 e assumiu missões especialmente junto às populações marginalizadas das periferias, dedicando-se à pastoral popular. Nos anos 1980, iniciou no apostolado dos exercícios espirituais, campo que segue colaborando até hoje. Estamos em 2021. Estudou literatura brasileira e teoria literária, especializando-se na obra de Guimarães Rosa, e com isso estabeleceu um diálogo com o mundo cultural letrado e acadêmico. Aprofundou a vida e as homilias do pastor Mártir Nosso, Oscar Romero, de El Salvador. Em 2015, iniciou sua missão na Companhia do Haiti. Hoje está aqui de volta ao Brasil. Gente, ele voltou dia 21 de setembro de 2021, ou seja, hoje é dia 23, né? Então ele estava de 2015 até anteontem lá, e hoje ele está aqui, e o primeiro programa que ele vem conversar é com a gente. Então, vem para cá, Padre Rogério Moziman. Que prazer, que alegria. Vamos lá, vamos ver se hoje eu... Conseguimos! Olá, Padre Rogério, essa live é uma alegria e uma festa aqui, sempre uma surpresa. Vocês não estavam seguindo? Aí estamos. Tinha que seguir. Follow. Tudo bem? Boa noite, seja muito, muito bem-vindo. Enquanto você não entrava, eu estava aqui falando que você chegou há 2 dias do Haiti, está lá desde 2015, li seu currículo inteiro aqui, e estava conversando com o pessoal sobre onde fica o Haiti, porque eu descobri que muita gente acha que o Haiti fica na África, porque tem população negra. Aí eu estava esclarecendo que o Haiti não fica na África, fica no Mar do Caribe, na América Central, e que eles falam francês e creole lá, né, o crioulo. Né? E aí falei a coisa dos animais, que eles comem animais diferentes, consomem carnes de animais diferentes do que se consome aqui. Eu não entendi quando a pessoa estava falando, se eles comiam, ela falava pomba, que tem aquelas, eu não sei se era morcego, como os chineses. Aí fiquei meio na dúvida, assim, você vai tirar essas dúvidas para a gente no momento cultura da nossa live aqui. Então eu estava explicando essas coisas para eles, falando que eu descobri que no século XVI, XVII, lá, os judeus que eram piratas no Caribe. Eu estava lhe ouvindo, hein? Estava me ouvindo, não estava conseguindo subir, estava na agonia, então, né? Então, olha só, que maravilha. Bom, a live começou mais tarde, terminará um pouquinho mais tarde, é bom, a gente tem tempo. Padre Rogério Moziman, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da Contém Amor Amai-vos,
você está aqui. Gente, ele me autorizou a chamar de você, tá? Quero explicar aí para todo mundo. Você, tá Você, tu. você ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. Tem um monte de gente falando com você aí. Grande abraço, Padre Rogério, saudações das saudades Tô das vendo. músicas que o senhor tocava conosco no Tô, Fátima. Olha aí, tem uma turma aí, como se diz aqui no Rio, uma galera. Ele ótimo. agora, o Padre Rogério agora chegou, gente, ele está em Itupeva? Por esses dias, na casa da minha irmã, estou aqui, Tá perto de Itupeva, Campinas, em perto de São Paulo. Itaici, São Paulo. A palavra tá com você. Seja muito bem-vindo. E, ah, e, e é isso. Vamos lá começar o nosso bate-papo aí. Pois então. Bom, primeiro, como diz o nosso amigo Geobaldo, do Grande Sertão Veredas, o sertão aceita todos os nomes. Então, é tu, é você, como preferir. Estamos aí para... Eu fiquei muito contente porque essas coisas, live, não sei o quê, bom, essas coisas todas. O que eu fico contente quando você diz, não, a gente vai conversar um pouco, vai prosear. Eu digo, tá bom, um dedo de prosa, de poesia, tá bom. Aí bater papo é comigo mesmo. O resto, eu não sei. Padre Rogério, fala um pouco para a gente, porque a gente tem acompanhado. Vamos começar um pouco, contextualizar as pessoas que estão aqui. Eu acho que todo mundo quer ouvir um pouco de como é que está o Haiti. A gente sabe que o Brasil teve até uma missão, acho que de 2003, 2004, até 2017, aí o Brasil saiu de lá. Em função disso, teve até uma influência, alguns lugares estudando português e tal. Aí eu dei uma pesquisada aí pela internet. Mas... enfim, a gente soube agora aí tiveram a tragédia, né, do furacão, enfim, dos terremotos. A gente tem muitos refugiados, né, haitianos aqui. E agora, recentemente, né, a gente teve aí o assassinato do presidente, enfim, do Haiti. Então, fala um pouquinho para a gente. Primeiro, fala para a gente onde é que você estava lá no Haiti. E como é que estava a situação? Depois a gente entra no que você estava fazendo lá, mas conta um pouquinho, se você puder contextualizar para a gente. Eu vou falar um pouco, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que tem coisas assim que são, hoje em dia, você vai e pesquisa essas páginas de busca e tal, você encontra, esses dados objetivos eu não vou gastar muito tempo, porque isso aí qualquer um pode procurar. Vou falar um pouco a partir da minha experiência, e eu acho que tem um Haiti visível e um Haiti invisível. O Haiti visível é esse que todo mundo conhece. É o país mais pobre das Américas, tem miséria, tem terremoto, tem tempestade, furacão. É verdade, tudo isso tem. Mas tem muita outra coisa menos visível, que são muito interessantes. E eu acho que isso é talvez o principal para falar. Dentro desse contexto, sim, a gente pode olhar a situação. É um país muito vulnerável no sentido geográfico, né? Propenso a terremotos. Então, teve esse grande terremoto de 12 de janeiro de 2010, que atingiu a capital, principalmente. Então, mas para ver como são as coisas, a estatística, supostamente uma ciência mais ou menos exata, funciona assim. No Haiti, morreram entre 200 mil e 300 mil pessoas no terremoto. Isso dá uma diferença de 100 mil pessoas. Né? Então, uma vala comum, enterraram e pronto, e 100 mil pessoas. Então, essa vulnerabilidade, o terremoto, agora, recentemente, 14 de agosto, um outro terremoto, que atingiu a região mais do sul, eles falam o Grande Sul lá do Haiti, mais do oeste, assim, o oeste do país. O Haiti é uma forma assim como se de um C invertido, né? Então o terremoto pegou essa parte aqui, e destruiu muito, né? Quer dizer, não matou tanta gente porque é uma zona mais rural, tem algumas cidades maiores, mas não tem grandes prédios e tal. Tem muitas casas que caíram e tal, o pessoal ficou desabrigo, mas não morreu tanta gente. Mas a destruição foi grande. Então tem isso. Eu estava na capital, então, pessoalmente, quando eu cheguei em 2015, então o grande terremoto de 2010 já tinha ocorrido, né? E fazia 5 anos. E esse terremoto agora eu senti um pouco, tremer um pouco a coisa na capital. Mas não. Né? Você estava em Porto Príncipe.
mas não chegou a destruir nada assim em Porto Pinto. Mas logo depois a gente teve notícia, tem muita gente conhecida, felizmente não morreram, não ficaram feridos, mas sofreram muito, mesmo prédios da igreja, igrejas, escolas e centros sociais caíram, centros de saúde, e a proximidade com aquele povo, né, e atender aquele povo naquela situação. Então é um país vulnerável, assim, a terremoto, também a furacão, né, a temporada de furacão, aí começa junho, julho, e vai até agora, aí, setembro, outubro, novembro. Então, em 2016, teve o grande furacão, o Mateus, que fez muito estrago no sul. Aí eu tive uma semana depois, a gente organizou o grupo de missionários de Porto Príncipe, fomos ao sul, e lá, então, temos assim, o que a gente chama de clínica móvel, né, para atender um pouco aquele povo. Então, a gente viu a destruição. Né? Trinca móvel? Mas, clínica móvel. Clínica móvel. Clínica móvel. O principal problema do Haiti é um problema de saúde, porque tem poucos em português, mas muitos documentários falando que por conta da questão do saneamento e por conta também desses eventos da natureza, né, que ocorrem, isso também prejudica muito, enfim, que é um dos países que tem o maior índice de diarreia e que a situação da população em termos de saúde é uma situação muito difícil, que eu imagino que piore muito com essa questão dos furacões e tal, né? Depende, porque, por exemplo, vê como as coisas são complexas. Primeiro, ao mesmo tempo que a população é vulnerável, porque é frágil, né, diante da questão de saneamento e tudo mais, e um sistema de saúde extremamente frágil também, saúde pública, né, tratamento de lixo, essas coisas. Ao mesmo tempo que isso expõe a população, e realmente muita gente acaba adoecendo e morrendo por falta de recursos, tá? Mas ao mesmo tempo cria uma resistência, né? Cria uma resistência. Então, por exemplo, o próprio vírus agora, né, o coronavírus, ele começou a se expandir um pouco, aumentar, mas a gente temia que pudesse, que se espalhe no país, sem os recursos de saúde, seria muito complicado, né? Seria muito complicado. Bom, ele está lá, mas, de fato, não se espalhou da maneira como a gente temia. E eu escutei alguém que dizia, bom, é claro, porque no Haiti já tem tantos micro-organismos, tantos outros micróbios lá, que nem o vírus, o coronavírus conseguiu resistir. É um pouco uma piada, mas é um pouco verdade também. O pessoal cria uma resistência. Tem também uma sabedoria milenar dos chás e não sei o quê, que acaba defendendo o pessoal. Mas, por exemplo, a questão de diarreia. Bom, teve um surto de cólera. Mas o surto de cólera foi admitido depois, oficialmente, pelo secretário-geral da ONU, e quem transmitiu foram os soldados da ONU, das tropas da ONU que estavam lá. Bom, 10 mil mortos, mais ou menos se calcula. 10 mil mortos. Mas 10 mil mortos num país pobre como Haiti não é notícia, né? Não é notícia. Então, a vulnerabilidade, isso que eu acho que é importante dizer, a vulnerabilidade geográfica e a vulnerabilidade também, claro, pelo modo de gerir a política local e tudo mais, é bem complicado. A gente vê agora pelo assassinato do presidente. Bom, mataram o presidente, não se descobriu oficialmente, não se sabe quem mandou matar. Tem uma história muito mal contada, porque toda a segurança do presidente estava ali, e como é que não reagiu? Agora, só para ter uma ideia, uma das últimas notícias que eu ouvi antes de sair do Haiti é que o atual primeiro-ministro, tinha dois, tinha um que estava saindo do cargo e outro nomeado. Isso. Quando mataram o presidente, o outro disse, não, sou eu agora que mando aqui. Só que, poucos dias depois, não é tu, é o outro. E aí vem os chamados, né, a dita chamada comunidade internacional, que vai dizer, bom, Estados Unidos, outras potências e tal, né? Que vai dizer, não, vão impor, na verdade, quem vai governar ou não vai governar, né?
Entendi. Para ter uma ideia, a esposa, a viúva do presidente, que estava junto com ele, primeiro anunciaram que ela estava morta também. Poucas horas depois, disseram, não morreu não, está sendo levada para os Estados Unidos para se tratar, mas está indo em estado crítico. Bom, estado crítico, em francês, em creol, em português, é estado crítico, né? Claro. 2, 3 dias depois, menos de uma semana, ela estava já falando, mandando áudio, espalhando áudio. Bom, uma controvérsia, se era ela mesma, não era? Mas 2, 3 semanas depois, ela estava no país para o funeral do presidente, mas ele tem um estado crítico, uma recuperação assim miraculosa, né? Bom, então ela também não disse nada, assim, detalhes de como foi, como não foi. Então está muito mal contada essa história. E agora, recentemente, então, o atual primeiro-ministro é acusado formalmente de estar implicado, porque tem umas escutas telefônicas que ele teria falado com um dos envolvidos no assassinato, que está foragido e tal. Então, bom, ele estava proibido de sair do país, segurar o passaporte e tal, depois agora liberaram, mas está nesse pé. Então, aí o que ele fez? Ele demitiu, corresponderia a ser uma espécie de procurador-geral da República, e foi o que formalizou a denúncia contra ele. Então, a coisa vai assim, então vai num banho-maria que a gente não sabe até onde vai. Mas então tem essa questão da política. Do sapo, né? Você conhece a história do como é que você mata um sapo, né? Cozinhando ele, mas com ele vivo ainda. Você bota o sapo na água, porque na água fria, e vai aquecendo a água devagarzinho. Ele não percebe a mudança de temperatura, pá, cai duro, né? Porque se você botar ele na água quente, ele dá um salto e foge, né? Mas essa coisa, então assim, banho-maria, né? Olha, Padre Rogério, eu quero te dizer que tem uma pessoa fantástica aqui que está na nossa live, que é a professora Eliana Yunis. Ela é do nosso conselho gestor também, professora da PUC, maravilhosa. E ela fez uma observação aqui, olha. Importante este depoimento para termos noção da falta de solidariedade entre as nações latino-americanas. Então, aqui, seja muito bem-vinda, professora Yunis, querida. Então, a live é assim, né? A gente para um pouquinho, lê um pouquinho e vai caminhando. Quer dizer, é uma situação complexa, né? Que não se sabe exatamente o que aconteceu, e aí muitos rumores e muita, como diriam aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, muita trairagem, né? Que a gente não sabe. Quem é o quê? Assim, então, mas isso é a política interna, digamos assim. Porque aí é o que aconteceu. Aí o presidente demitiu esse procurador, né? Esse magistrado demitiu. Pronto, resolveu. Que foi o que acusou formalmente ele. Resolveu. Mas aí, não, vai assumir como presidente o presidente do Senado. Bom, o Senado tem 1/3 do Senado funcionando, a Câmara de Deputados acabou o mandato, né, e não foram feitas eleições, o Senado também não foram feitas eleições, então tem 1/3 do Senado funcionando, a Câmara não funciona, o presidente que foi assassinado tinha nomeado, então, esse primeiro-ministro, então essa situação é muito complexa. Agora, essa é a realidade, uma série de golpes e tudo, né? Ao longo desses anos todos, depois uma característica do Haiti, isso que eu ia te perguntar agora, para a gente conhecer um pouquinho melhor você e o seu trabalho, né? O que faz um missionário jesuíta? Primeiro, o que faz um missionário? O pessoal que está aí assistindo, para quem não é católico como eu, não tem essa linguagem íntima, né? O que faz um missionário? E já vou logo perguntando outro, que é para deixar você falar um pouco mais. Por que você se decidiu? Um homem identificado com o sertão foi lá para o Mar do Caribe. Então conta para a gente aqui como é que é isso. O que faz um missionário jesuíta? Qual seria essa diferença de um missionário jesuíta para outros e por que lá o Haiti? Bom, primeiro eu vou só completar o que eu estava dizendo antes, numa frase que é a questão da comunidade, a dita comunidade internacional. Porque tem a política interna do Haiti, que é muito complicada e tal, mas tem os interesses das grandes potências, né? De França é potência colonizadora. Eu falo assim, meio brincando, mas é sério, né? A politesse francesa, não é? Sei lá, muito respeitoso, inclusive para escravizar, né?
Então, depois de quando o Haiti, numa revolução escrava, né, que venceu as tropas de Napoleão, que proclamou a independência e o fim da escravidão ao mesmo tempo, que colocou como condição para apoiar as revoluções na América Latina, Simão Bolívar e tudo mais, que os países que ficassem independentes também declarassem o fim da escravidão, aí a Haiti apoiaria as revoluções. Bom, França exigiu uma indenização, porque disse que a Haiti provocava muito prejuízo para a França. E essa indenização ficou aí cento e tantos anos, até a década de 1950 e tantos. Então, claro que a Haiti começou endividado e continuou endividado. Começou esfoliado, então, né? Sim, e aí teve que devastar a sua natureza para madeira, para enviar, e começou realmente muito pobre. Então, ele tem as contradições internas e tem... Reforçando isso que você está colocando, né, a gente pode lembrar lá da tal conferência de Alba-Ata, né, que foi no Cazaquistão, em 1978, que foi quando as nações desenvolvidas resolveram, né, que ia ter saúde para todo mundo. Tal, essa conferência, né, não caminhou, e muito pelo contrário, depois apareceu o Reagan, né, naquela coisa dos bancos, né, fazendo várias cobranças, dizendo, não, nós vamos ajudar desde que paguem as dívidas, façam não sei o que, e a gente se conhece muito bem esse processo, porque o Brasil também passou por isso, né? É bom a gente poder ver um outro país e um pouco refletir sobre o nosso também, né? Sim, sim. Mas vamos lá ao missionário. Tá, vamos lá. Então, o missionário vai nesse contexto, né? Quer dizer, eu não conhecia assim uma coisa, tal. A primeira coisa Haiti é um outro mundo, né? É um outro mundo. Eu, quando saí do Brasil, eu pensei, bom, estou indo para o Haiti, o Caribe, não sei, América Latina e Caribe, bom, a gente pensa um conjunto, mesmo em termos da Igreja Católica, a Conferência dos Bispos, América Latina e Caribe. Mas Haiti é um mundo à parte, é um mundo à parte. Tem um texto muito interessante de Eduardo Galeano que chama Haiti, País Ocupado, e entra justamente essa questão das tropas da ONU e tal, que o Brasil coordenava, tal. Mas que mostra, diz que Haiti realmente é um país assim, que tem suas especificidades e tal, né? E, para mim, pessoalmente, o que aconteceu, difícil até explicar, assim, porque eu sempre, como disse na minha apresentação que fiz, sempre tive assim, esse apelo de estar próximo das periferias, do mundo dos pobres e tal. E aí, uma vez conversando com um companheiro jesuíta que tinha estado no Haiti e que disse que Haiti, a situação do Haiti lhe chamou muita atenção, que ele achava que nós, especificamente se referia aos jesuítas da América Latina, devíamos dar um pouco mais de atenção ao Haiti. Quando ele falou isso, alguma coisa me tocou, né? Isso foi em fins ali de 2009, novembro, dezembro de 2009. Então, em janeiro de 2010 foi o terremoto. Então, quando eu vi a notícia do terremoto, eu senti como uma confirmação. Bom, e foi indo, mas eu estava fazendo os estudos e tal, depois recebi uma outra missão. Acabou que eu esperei 5 anos para ir para o Haiti, e eu fui, então, em 28 de abril de 2015. Por isso completou agora quase 6 anos e meio. Né? Então, fui lá para ajudar num centro de espiritualidade que a gente tem, retiros, né, exercícios espirituais de Santo Inácio, e por aí. Só que depois de 2 anos, por necessidades lá, eu assumi também a formação dos jovens jesuítas como mestre de noviços, né, responsável pela essa etapa inicial da formação. E, ao mesmo tempo, claro, a gente tinha contato, eles chamam as TKL é Petite Communauté Église, são as comunidades eclesiais de base lá do Haiti, e outros, e eu contato assim com o povo em geral, né? E também o grupo que temos, né, agora estou aqui, mas um grupo de missionários e missionárias, alguns que estão na linha de frente diretamente, trabalhando projetos sociais, diversos projetos lá lá no Haiti. Né? Então, o meu trabalho, assim, nesse sentido, era um pouco indireto, né, com retiros, acompanhamento espiritual e tudo mais.
mas acompanhando um pouco essas pessoas que estão na linha de frente também, né, com os retiros e tal. E depois também nós tínhamos, assim, nos reunimos às vezes e nos apoiamos muito, né, esse grupo. Então, o meu trabalho mais era esse, né, era assim. Mas aí a situação do país é interessante. Quando a gente está fora, assim, é até difícil imaginar. Quando a gente está lá, a gente se acostuma. Porque a situação agora, o país está entregue na mão das gangues. Mão das gangues. Que a gente conhece aqui no Brasil, eu vou ter que me refamiliarizar um pouco aqui com a situação do Brasil, a gente conhece a situação das milícias, tráfico e essas coisas. Bom, lá também está na mão das gangues, né? Então, você tem que se perguntar, na hora de sair, bom, como é que estão as coisas? O país está praticamente dividido em dois, porque para ir para o sul, mesmo agora, o socorro ao pessoal que sofreu o terremoto, se a gangue não quer deixar passar, não passa. Entendi. Simplesmente, Rio de Janeiro, simplesmente então. E às vezes não anuncia, né? Vai anunciar quando você está chegando perto, que começa o tiroteio, começa não sei o quê. Bom, então a gente se acostuma um pouco. Né? A gente sabe, bom, também muito engarrafamento, tá? Tem dificuldades de trânsito, tá? Mas mais essa questão da violência. Então você tem que se informar, né? Às vezes o pessoal diz, olha, não vem porque a coisa aqui está feia na nossa. Então a área onde eu morava agora, na Comércio Novícios, elas teve uma guerra de gangue, né? E uma gangue maior ali, que estava um pouco mais longe, ela ocupou esse espaço. No dia que ocupou o espaço, eu interpreto assim, não somente eu, eles resolveram fazer uma festa, assim, uma demonstração de forças, então mais ou menos queimaram uns 10 a 12 carros, assim, para mostrar que agora eles estavam mandando na região. Que loucura. E ali você tem que ficar um pouco de olho, né? Mas você se acostuma. Bom, quando dá para sair, não dá para sair. Tinha manifestações mais de cunho político e que arrefeceram um pouco nesses últimos tempos e entrou mais essa questão das gangues mesmo. Mas antes também tinha uma manifestação e quando tem uma manifestação de rua, ninguém sai. Por quê? Porque se sair com carro, às vezes moto passa, ou a pé você passa, mas carro não passa, tranco, atravessa um caminhão lá e não passa ninguém na rua, queima o pneu e tal. E se você tenta passar, vão colocar fogo no carro. E se você insistir de ficar por ali, vão colocar fogo com você dentro. Então, ninguém sai, claro. Ninguém sai. Entendi. Quer dizer, você, nesse teu trabalho como missionário, você tinha um trabalho, teve, né, nesses 6 anos, um trabalho de formação, né, e também um trabalho de aconselhamento, posso chamar assim, de aconselhamento espiritual, e um terceiro trabalho que é um trabalho de atendimento, que é esse que você começou a falar, que você foi com uma clínica lá para o sul. Né? Bom, isso foi eventual, assim, eventual. Né? O pessoal que mexe com saúde, que organizou, e eu fui lá para ajudar um pouco, né? Tinha gente profissional de saúde e tal. Mas o que eu fiz muito lá, e aliás, ao longo da minha vida, mesmo aqui no Brasil, é isso que nós estamos fazendo, é bater papo. Dom Pedro Casaldáliga, né, que faleceu recentemente, Pedro Casaldáliga, do Araguaia, que ele tem um poeminha muito bonito, que eu não lembro exatamente, mas que ele diz, olha, no fim da vida, vão me perguntar, você viveu, você... E ele diz, eu vou abrir lá o coração cheio de nomes, né? Então são rostos e nomes. Então você cria laços. Então eu não sei o que isso muda na vida das pessoas. Bom, eu acho que muda, mais do que fazer muitas coisas, é que você cria um laço. E aí que eu acho que é o invisível. Por exemplo, se você chega lá, claro, você é o branco, você é o estrangeiro, você está numa situação lascada, chega um branco estrangeiro, imediatamente, bom, você vem com dinheiro, você vem com coisas. Né? Então, como quebrar isso? Se você chega dando dinheiro, você não vai fazer outra coisa o tempo inteiro. Mas isso eu disse quando eu estava para ir para lá, até para discernir minha ida para lá, eu disse, olha, mesmo para os jesuítas, os projetos que tem lá e tudo, digo, olha, eu nunca fiz isso na minha vida, não sei fazer, não gosto de fazer, e ser um arrecadador de fundos, não sei fazer.
Não me ensinou. O que eu posso fazer é isso, ajudar, então isso, um acompanhamento. Tá? E assim foi, entende? Aí você vê uma coisa, uma das experiências mais bonitas que a gente faz. Você chega lá e diz, bom, você vem, você é o branco, o estrangeiro e tal. Aí você cria um laço e as pessoas vêm e te dão um presente. Te dão um presente. Eu digo, não tem nada quase. E te oferece alguma coisa. Então, tem uma coisa bonita assim que se cria. E aquele povo tem uma alegria, tem uma capacidade de resistência. Eu via mesmo agora, esses últimos dias, os nossos companheiros jesuítas, já a gente vai entrando um pouco também nessa cultura, vai se enculturando pouco a pouco. Tinha uma senhora lá, ela dizia assim, olha, quando a coisa está difícil, eu rezo, eu canto, aí a tristeza vai passando. Claro que o pessoal sofre muito, tem situações e morre, né? Eu já diziam os bons teólogos aqui da América Latina, Gustavo Gutierrez e Dom Sobrino, o pobre é aquele que morre antes do tempo. Porque se existisse justiça e tudo mais, não. Mas, ao mesmo tempo, tem uma capacidade de resistência, de dar a volta por cima. Quase assim, você olha, o país está despencando. Aí, tá a crise, não sei o quê, estourou qualquer coisa. No outro dia você sai, parece que tudo vai normal, o povo está na rua de novo, porque o povo tem que viver. Sai para vender, fazer seu pequeno comércio aqui ali. Só que agora a situação se agravou porque a extorsão das gangues aumentou muito. Para sair para vender alguma coisinha no mercado público, na feira, assim, tem que pagar. O pessoal pobre. Né? E agora se você tem uma pecinha que você aluga para uma família e tal, você tem que pagar a sua parte. Então, a situação está muito difícil. Então, por isso a migração também é forte. Quem pode sair, sai. Uma das coisas mais tristes que tem, o pessoal não vê solução. Qual é a solução? É sair do país. Só que a gente está vendo como são tratados os migrantes. Agora, recentemente, essa semana, né, a situação nos Estados Unidos, a polícia montada, dando chicotada no pessoal. Tal, né? Então, é triste. Né? Então, eu não sei, a gente tem... Essa questão que você está trazendo, né? Bom, a média de vida lá, né? A expectativa de vida lá é muito baixa, né? De 60 anos, Baixo, claro. Uma coisa baixíssima. 62 para mulheres, 68 para mulheres e 62 para homens. É muito, muito, muito baixa. Mas eu queria retomar um pouco isso que você falou, né? Que você falou, eu faço o que a gente está fazendo aqui, né? Da importância que e é um pouco isso que a gente na Contém Amor na Maivos também oferece, né? A possibilidade das pessoas conversarem aí com representantes ou ativistas ou militantes das várias religiões, né? Eu queria ressaltar isso, da importância dessa possibilidade de diálogo, aí como já digo, você é buberiana, né? Desse diálogo que é eu-tu, que não é eu o outro, né? É um diálogo de sujeito para sujeito, né? E do quanto de expectativa e também de possibilidade de cura que ele tem, né? Então, num panorama, ou num sistema que o ser humano, né, homens e mulheres e crianças, enfim, estão oprimidos, né, estão reprimidos no seu potencial de vida, né? Então eu quero ir lá na feira vender, mas eu tenho que pagar alguma coisa, uma taxa, um negócio, eu tenho que me preocupar com uma série de coisas. Ou mesmo na situação atual do Brasil, que é essa situação de pandemia, de insegurança, a gente não sabe, né, como é que a variante Delta vai se comportar, e aí já aparece uma nova variante, enfim. Um dia o ministro fala que vai ter vacina, do outro dia não é para vacinar mais, depois no outro dia volta, enfim, a gente não vamos nem entrar no Brasil, que é mais complexo ainda. E aí, 600 mil mortos, né? Nessa questão, né? Mas eu queria ressaltar a importância desse trabalho, né? Eu que sou uma ativista, uma militante dos direitos humanos, eu acho que faz parte, a gente tem discutido isso muito, conversado isso muito na Contém Amor na Maivos, né? A importância, o quanto de saúde tem nesse ato, desse diálogo, em que há uma escuta verdadeira, né? Desse diálogo em que um fala e o outro escuta, e o outro também fala, e o de cá escuta, né? O outro a outra, enfim.
Então eu queria que você queria primeiro dar os parabéns por esse trabalho, mas eu queria valorizar isso, né? Porque quando você falou, não, eu faço isso, tá? Mas isso tem uma importância incrível. Eu, como judia, sei que quando o nazismo começou, lá nos anos 30, a primeira coisa que eles atacaram foi a linguagem, né? Não à toa, não é? Destruíram o alemão de Goethe, né? Destruíram a poesia, destruíram, né? Aqui seria como se destruir, né, o seu ídolo, né? Que você vai falar um pouco dele. Não é ídolo, mas tá. Bom, mas Meu enfim, inspirador, é? Inspirador. seu inspirador ou destruir essa coisa toda que foi destruir a linguagem, né? Usar uma linguagem que não é respeitosa, usar uma linguagem chula, decair o nível da linguagem, e a gente está vivendo isso, né? Muito. Então, esse nível de comunicação, que é uma comunicação que eu diria que vem do chakra do coração, para usar uma outra cultura, Sim, que não cultura, outra a tradição. nossa, né? Mas que vem aí do chakra do coração, é muito importante. Então, queria ressaltar isso, porque eu acho que é importante a gente falar disso, porque é saúde, isso é cura, né? Eu acho que poesia cura também, que literatura cura também, né? Que quando a gente... Adélia Prado nos diz, né? A poesia nos salvará. É isso aí. Não é à toa que as novas gerações estão trabalhando muito com a poesia, né? Resgataram a poesia. Você está chegando agora, mas tem aí o slam, né? Que é a poesia das meninas, dos meninos das meninas, mas enfim, que é uma poesia que nasce lá nas comunidades ou nas favelas. E eles estão nessa coisa da rima e estão se expressando dessa forma, é belíssimo, né? Mas então eu queria que eu vou te deixar livre agora para falar um pouco disso assim e falar disso na sua vida, o quanto isso te inspira, né? O quanto a literatura te inspira. Bom, okay, quando eu estudei Guimarães Rosa, li assim por minha conta, mas um estudo mais formal foi uma dissertação de mestrado sobre O Recado do Morro, uma história, uma novela de Guimarães Rosa, que é uma história de doidos. É uma sucessão de doidos que, bom, um doido lá que supostamente escutou a montanha falar e tal, e aí vai transmitindo um recado. Bom, são 3, 4 doidos, um menino pequeno, né? E um artista popular que transforma esse recado que ele escuta em canção. E quando ele transforma em canção, o personagem principal, que estava sendo lá vítima de um complô contra ele e tal, bom, é mais complexo um pouco a coisa, mas resumo assim, ele lê a sua experiência a partir daquela música e se escapa desse complô. Bom, na correspondência entre Guimarães Rosa e o tradutor italiano Eduardo Bizzarri, Bizzarri pergunta: e você sabe de alguém que fez uma análise da sua obra, especificamente do Recado do Morro, a partir de Giambattista Vico? Aí o Guimarães diz: eu não sei, mas Vico é um gênio e você é a pessoa para fazer isso e tal. Bom, acabou que depois Bizzarri morreu, escreveu um artigozinho pequeno sobre isso. Eu peguei isso como uma ponte para tentar analisar um pouquinho essa história do Recado do Morro a partir de Vico. O que diz Vico? Olha, a maneira original de falar da humanidade, a gente falava por poesia. A gente não tinha a razão assim desenvolvida, né, a razão moderna e tal. Ele falava por metáforas, por imagens. Depois que veio lá, aí ele vive na época de Descartes, bom, então vem Descartes, todo o racionalismo e tudo mais. Ele diz: mas, atenção, isso que era natural lá nos primeiras populações humanas, se mantém vivo em alguns redutos, né, na poesia. E, bom, os doidos, por isso entra aí a história de doidos de Guimarães Rosa, e claro, nas crianças. Então, mesmo no Haiti, aqui no Brasil já, mas se você quer começar por alguma coisa, comece com as crianças. Você chega numa família, eu dizia lá mesmo para os jovens lá com quem eu trabalhava, no noviciado, se a gente quer encontrar as pessoas, vai no poço.
né? Porque eles não têm água encanada. Isso é bíblico, tem que buscar água. E aí você se encontra lá, e ali você se encontra. E aí você começa a bater papo, e aí vem as crianças, aí você brinca um pouco com as crianças. Pronto, está feito. Eu sei que é fundamental, você trabalha, é uma ONG e tudo mais, e a gente tem que institucionalizar também as coisas, tem que pensar numa eficácia. Você quer que as pessoas não morram, você quer que as pessoas tenham qualidade de vida. E há um carisma pessoal de cada um. Eu me conheço, eu não sou um homem de instituição. Isso me cansa. Como essas tecnologias modernas também, não é que eu não saiba, posso saber, posso aprender, mas não me empolgo com isso. Né? Eu não me empolgo, bater papo. Bom, então o que acontece? Você deve buscar essa eficácia, e eu acho que muita gente trabalha com isso. Meu carisma pessoal, eu nunca fiquei muito preocupado com isso, e concordo plenamente com você, que faz bem para as pessoas. Você se aproxima das pessoas, você convive com as pessoas, porque elas estão tão lascadas, tão sofridas, tão pisoteadas. Bom, minha outra referência forte, uma das outras referências fortes, é Monsenhor Oscar Romero. Oscar Romero, de El Salvador, que, por exemplo, ele dizia, olha, para mim, se uma criança vem e cria confiança e vem, eu fico muito contente, porque as crianças são muito espontâneas. Eu fico contente quando ela cria uma confiança assim, porque isso significa que você conseguiu estabelecer um laço. Bom, aí entra um parênteses, porque Monsenhor Romero fala também, porque ele estava ameaçado de morte, mas depois vai ser assassinado. Ele diz, porque pergunto para ele se ele não tinha medo. E claro, numa sociedade, se a sociedade brasileira sofre a insegurança, no Haiti a insegurança é o dia a dia. E não é só para a gente, missionários, estrangeiros. O povo no dia a dia sofre, porque para sair é muito insegura a sociedade atualmente. Nesses últimos 2 anos, sobretudo, degradou muito, né, por essa ação das gangues, uma ausência total do Estado e tudo mais. Então, perguntaram para Monsenhor Romero se ele não sentia medo. Medo é uma reação normal do ser humano diante do perigo. Então, que você sinta medo, isso aí não é de se estranhar. O mais importante não é que sinta ou não sinta medo. Se as pernas tremem ou não tremem. Você tem que tremer, que tremam. Mas que seja lá onde Deus quer que a gente esteja. Então, eu acho que é muito assim. Você está lá, você vê a situação daquele povo. Para mim, agora vir embora também exige uma elaboração interior, porque você tem que lutar um pouquinho contra isso, essa sensação como se estivesse abandonando as pessoas, porque vive uma situação tão difícil. Mas aí, como eu dizia, acho que a gente tem que agir em função de desse cuidado, dessa preocupação de criar estruturas que vão favorecer a vida das pessoas. E muita gente tem feito um trabalho bonito nesse sentido, mesmo como disse, missionárias, o cuidado com a saúde, projetos de economia solidária, várias coisas, artesanato e tal, coisas muito bonitas. Mas eu pessoalmente, eu nunca mexi demais com isso, não. Pessoalmente, assim, eu acompanhei, dei apoio e tal, mas o que eu fazia era isso, eu tinha contato com as pessoas. Que eu sempre fiz isso. Proseava, né? Proseava. Continuando com essa nossa prosa, proseando, eu achei aqui no Revista Prosa, Verso e Arte uma contracanção pro Guimarães Rosa, né? Então, olha só, sobre a poesia do morro, né? Enfim, morro alto, morro grande, me conta o teu padecer. Para baixo de mim não olho, para cima não posso ver. É um pouco. E são coisas que Guimarães Rosa não inventou. Guimarães Rosa, antes de tudo, era um bom ouvinte. Como Mário de Andrade, esse povo, Ariano Suassuna, é um povo que. Elomar, né, a música de Elomar, é gente que vive ali no sertão, que bebe, mesmo que esteja. A mentalidade, porque isso que Guimarães Rosa diz, Dostoiévski nasceu no sertão, Goethe nasceu no sertão, porque é uma atitude de vida, né? Então, e a sabedoria popular que está aí. Agora, o que acontece? Quando você vai na casa das pessoas, assim, por isso que eu digo, eu sou padre, para mim, uma das dificuldades para pedir para ser ordenado padre
foi porque eu tinha medo de ter que passar para o outro lado do altar. Porque o que eu sempre fiz foi botar um chinelo no pé e visitar o povo e prosear. De repente, agora você é um padre, eu não sei, você deve ser o clérigo, bonitinho, respeito e tudo mais. Eu meti meu chinelo e ia embora visitar o povo, até hoje. Então, você vai, você fica lá batendo papo com o pessoal. Tá? Aí, e o povo lá, assim, pela situação mesmo de miséria, de sofrimento e tal, de repente você escuta alguém lhe dizer: padre, vem almoçar um dia aqui em casa. Isso me deixa assim tão contente de ver que, quer dizer, cria uma confiança. Isso que você falava antes, para mim, isso faz um bem danado. Não nega a necessidade de um trabalho estrutural, né, institucional, para ajudar as pessoas. Mas tem um sentido que você falava também da linguagem, e aí é John Sobrino, aí, né, que faz toda uma reflexão, e ele diz mesmo a partir do Monsenhor Romero, o Monsenhor Romero ajudou a devolver um nome de dignidade às pessoas que estão sofrendo, não pode, né? Porque, assim, por isso que eu digo, olha, ficar falando do Haiti, miséria, não sei o quê. Não, isso, o povo não quer dizer, olha, eu sou um miserável. Não. Eu sou uma pessoa que merece, né, como diz a Maria, né, viver e amar como outra qualquer do planeta. Eu quero. E é bonito, no Haiti tem uma coisa assim muito, até contraditória, assim, o pessoal vive numa miséria, muitas vezes. Mas a escola tem seu uniforme que começa na ponta do cabelo, com aqueles laquezinhos lá que as meninas colocam no cabelo, e vai até o sapato, com uma meia tão enfeitadinha. Tem um uniforme assim. As pessoas, num domingo, seja para ir para a missa, que seja para ir para um culto, que seja para ir para Então, bem arrumadinho. E eu fico espantado de ver das cenas mais bonitas que eu vi no Haiti, com a poeira, barro, o pessoal vem caminhando, vem com moto, vem não sei o quê, às vezes com um vestido branco, uma calça branca, como é que não se suja? Aquele cuidado. Aí chega, vai, troca o sapato, aí tem um gesto tão simples. Uma mãe que está lá limpando o sapatinho da menininha, da filhinha, para que ela entre na igreja bem arrumadinha. Tem umas coisas bonitas, assim, bonitas. Tá certo. Então, um carnavalesco que já se foi, grande, maravilhoso, que ele dizia assim, né? Joãozinho 30, né? Ele falava: esse negócio de pobreza é coisa de rico, né? O pobre não gosta. O pobre propaganda, sim. Gosta de coisa bonita. Fazer propaganda da miséria. Não. Então, claro, ficar falando do pobre. E, claro, o pessoal sabe que é pobre, o pessoal sabe que tem dificuldade. Talvez num segundo momento vão até falar disso, porque criam confiança. Eu lembro mesmo nós, como jesuítas, já quando, ali na década de 70, e aí a missão Fé e Justiça e tudo mais, o falecido padre Arrupe, que era nosso geral, insistia muito, e de uma maneira bem concreta, te perguntava: quantos amigos pobres você tem? Amigo, não gente que você vai dar alguma coisa. Amigo. E aí, se acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, isso te toca pessoalmente, que é teu amigo. E você não quer ver teu amigo passando fome. Porque não quer ver uma criança morrer por falta de assistência. Né? Você não quer ver a pessoa numa situação... Porque você tem um laço afetivo, você tem uma amizade e tal, né? Entende? E aí, esse laço que eu acho que é importante. E eu vi assim, muitas cenas disso, né? Mesmo gente lá Bom, mesmo do Haiti também, tem algumas congregações religiosas autóctones lá, que estão muito próximas. Tem um outro lado, às vezes o pessoal tem um pouco esse sentido da igreja, um pouco como um certo privilégio. Eu, pessoalmente, combati muito isso nesse trabalho de formação, digo, não. Falar de outro lado. Estamos aí para... Vamos falar de outro lado, dessa mesma coisa, vamos falar do outro lado, né? Porque você citou aí o Monsenhor Romero, né? E ele falava uma coisa, vamos falar da dor do outro lado, né? Ele falava que a palavra de Deus faz doer. Eu queria saber, você que é um historiador, o que significa. Você começou a falar, eu estou só aproveitando o gancho para colocar aí, né? A palavra de Deus faz doer. Essa dor é uma dor que faz avançar,
Como é que é? Como é que você entende isso e se na sua experiência lá no Haiti você passou por momentos assim, em que a palavra de Deus fez doer? Bom, assim, te ouvindo, eu penso em duas coisas. Uma é a tradição bíblica mesmo, o profetismo bíblico. Quer dizer, a palavra está ali para anunciar, para denunciar, tocar as feridas e tudo mais. Então ela faz doer em quem, numa sociedade, Nessa pergunta, grupos que né? estão aí oprimindo, né? Teu amigo pobre, você tem um amigo pobre, né? A dor dele te alcança Pois é. também. Então, tem essa questão, quem está. O grande critério bíblico, né, Deus é o Deus da vida. Lá onde se manifesta a vida, né, por isso também, quando me perguntaram, eu digo, que nome vamos dar para essa nossa conversa? Que a vida floresça no Haiti. Pronto. Eu acho que é isso. De que maneira a gente vai colaborar para que a vida floresça? É isso que a gente quer. Então, a palavra profética que denuncia todas as forças de morte para que a vida floresça, que constrói também laços positivos assim, de vida, que resgata a dignidade das pessoas e tudo mais, que ajuda as pessoas a se, desde dentro também, Paulo Freire, que agora está no centenário, né, que pode resgatar desde dentro as potencialidades e tudo mais, e também pessoalmente. Se a palavra nos dói, porque ela nos, em certo sentido, ela vem para nos arrancar da nossa comodidade. Quando a gente fala da tradição bíblica também, mas mais recentemente aqui na América Latina, quando a gente fala do pobre nos evangeliza, ou pobre e a pobre, né? Essas mulheres, sobretudo, que estão lá no dia a dia lutando e tal. Por que nos evangeliza? Porque são melhores que nós? Não. Existe muita violência também, violência doméstica, violência no meio popular. Mas também existe muito gesto de generosidade. Mas o pobre nos evangeliza porque ele, e o Papa Francisco tem insistido muito, esse movimento, para mim, é um movimento propriamente de Deus. Ele nos apela a sair da gente mesmo. Porque diante de alguém que está necessitado e tudo mais, você vê a pessoa, se ela te toca afetivamente, aí vem a questão da amizade. Uma amizade em geral, você tem uma predisposição a acolher, mas isso que eu digo, se não tem um rosto e um nome concreto, isso eu aprendi com o seu padre Alfredinho Kunz. Alfredinho Kunz era um velhinho que sofreu lá a situação da guerra, veio aqui para o Brasil e tal, morava lá em Crateús, no interior do Ceará. Quando ficou mais velhinho, veio para Santo André, né, no meio da multidão lá, um velhinho a mais, e quando completou 75 anos, disse que recebeu um presente de Deus, saiu do barraquinho dele lá para ir morar embaixo do viaduto com o povo, e era o presente de Deus que recebeu. Ficava metade da semana no viaduto, metade da semana no barraquinho dela lá em Santo André. Até que depois já estava com 80 e pico e tal, já estava mais fraquinho, então foi deixando, mas ficou até o fim, assim, muito próximo pessoal. E ele falava isso, o que a gente conhece? Bom, e aí tem Carlos Messers, que estudou muito a Bíblia, a missão do povo que sofre. E olha, se você não conhece os pobres com rosto e nome, é uma estatística, é um número. Mas quando eu uma vez escutei de uma família amiga e querida, uma senhora faleceu, e a filha disse, a mãe morreu porque nós somos pobres, por falta de assistência. Que me tocou muito isso. E era uma pessoa próxima, pessoa amiga. Entende? Aí você dizia, é verdade. Então é diferente de fazer uma análise assim, teórica, social. Claro. Então eu acho que é muito isso. O pobre, e a palavra de Deus que vem através também da vida das pessoas, te toca dessa maneira. Só que a gente tem as resistências da gente também. Claro. Se você está num lugar... Né? E as defesas. Claro. Olha, enquanto a se gente você está num lugar perigoso e você sente, ou eu deixo as pessoas abandonadas, ou eu me aproximo. Mas primeiro, se eu aproximo de uma pessoa que tem necessidade,
ela pode pedir alguma coisa. Ou ela não vai pedir com palavras, mas você vai ver que ela necessita. O que eu vou fazer para essa pessoa? Então, o grande movimento é de sair da gente mesmo para nos colocar a serviço da vida dessas pessoas que mais necessitam. O grande movimento é sair da gente mesmo para nos colocar a serviço dessas pessoas. Anotem aí essa frase. E nesse momento a gente dá um pouco de bola vida das pessoas, né? Para o público que está aqui com a gente. As pessoas estão falando um monte de coisa. Toda hora alguém manda corações para você. Então eu vou ler um pouquinho aqui. A Ana Klein, tá? A Cláudia Klein está perguntando o que o senhor vai sentir saudade do Haiti. Estando agora de volta. Lívia Ponte, minha amiga Lívia. Eu vou ler vários, hein? O Luquinha, saudades, Rogério. Bem-vindo ao Brasil e muito grato por estar no antes do seu processo de ida para o Haiti. Seu companheiro da época em Pelotas, no Rio Grande do Sul, hoje em Montes Claros. Obrigado pela partilha. A Eliane Nunes, querida, ela devia estar aqui nessa live, porque eu convidei, tá? Ela fica fugindo das lives. Como a poesia que está no meio do mundo precisa de um Vico ou de uma Adélia para crermos que ela é uma pessoa, é uma linguagem das sensibilidades que preside uma inteligência emocional. Gente, falando nisso, a Eliane Nunes, ela faz um trabalho maravilhoso com histórias, tá? Histórias lidas e poesias e tal, que a gente tem aí na Contém Amor. Então, busquem esse trabalho que é belíssimo, é inspirador. Eu vou até te mandar uma delas. Aí, aqui, Luquinha, Pedro, escreveu: O Sertão é o Mundo, Condição Humana. Eliana Nunes, novamente, louvado seja Deus por estas dignidades do pobre. Aqui, Josi Stanner começou... isso aqui começou a seguir. Exige de nós uma... Aqui quem é? O Luquinha falando. Exige de nós uma abertura para olhar a realidade, não para com os nossos olhos, mas sim com os olhos de Jesus. Então, aqui, essas são as últimas que eu consegui ler. Quando a gente salva aqui, essas falas todas não ficam. Mas eu queria ler um pouco para você. E a gente vai caminhando, deixa eu ver aqui a hora... Olha, são 20h53, a gente vai caminhando agora mais para o final da nossa live, né? É a hora que todo mundo fala, enfim. O pessoal está lá, mas você acaba assim de repente. Então, a gente já está caminhando um pouco para o final da nossa live, e agora eu queria deixar aberto para você. Primeiro que eu descobri que você canta, né? Então, não, é mentira do povo. Que... Não, por respeito à música, eu não canto. As músicas por aí eu não posso cantar porque eu gosto muito de música. Mas já pelejei para aprender e tal. Não vai. Graças de Deus, até fiz alguma coisa, mas não vai. Então, mas sim, a música sim. Então, você está livre para responder as perguntas. Te fizeram um monte de perguntas ali do que você vai sentir falta ou saudade do Haiti, fora dos haitianos, aquilo tudo. O que você vai sentir saudade? Olha, eu vou dizer em outra oportunidade, uma vez, acho que foi em Minas, não lembro bem, alguém me perguntou se estava sendo fácil chegar. Fazia pouco tempo que eu estava na cidade. Eu funciono, às vezes, a lampejo, assim, né? A gente fala a coisa na hora, mesmo aqui, estamos batendo papo, depois se vou escutar de novo o que eu falei, talvez até me surpreenda algumas coisas. Mas... Eu pensei comigo, falei assim na hora, nem pensei muito, respondi, digo, não, chegar é o de menos, difícil é ir embora. Depois, quando eu comecei a pensar no que eu tinha falado, eu tinha que me dar razão, né? Realmente, então... Mesmo o Haiti, que é um outro mundo e tudo mais, exige bem mais enculturação, tudo mais, e a questão da língua, a cultura, tudo mais. Mas, embora é complicado, eu não penso muito. Se eu pensar, ele não faz nada. Mas tem algo, eu acho pensar... assim, eu gosto de culinária, gosto de cozinhar, né? E aí... eu fico, às vezes, vendo aquelas comidas lá que são bem diferentes das nossas aqui. Algumas se aproximam, mas é uma forma diferente de... Né,
de comer, né? Qual é a comida que que tinha lá no Haiti que você comia, que é uma comida caribenha, né? Que não tem aqui, ou um ingrediente, alguma coisa que eles comiam todo dia e que você vai falar, ai, bem que agora queria comer aquilo, ou uma bebida específica, chá, alguma coisa. Oh, não sei, Porque isso para mim não é o mais difícil. lá não Porque era arroz com feijão. tem eles têm outra maneira de preparar, né? Assim, o arroz com feijão. Essa é a banana pesê, que essa é a banana que prensa ela e frita, assim, uma bananinha. É uma coisa bonita, gostosa. Mas o que assim sinto, para mim o mais forte é a alegria desse povo. De ver que o sofrimento, a dificuldade e tudo mais não é capaz de abafar, e a grande capacidade de agradecer, de gratidão. Uma pequena coisa. Tem um senso de gratidão, e aí entra também a questão da fé e tudo mais. E a questão da linguagem, para mim, eu também, claro, a gente tem uma sensibilidade um pouco da dimensão da linguagem. Quando eu me dou conta de alguns fenômenos linguísticos, eu tinha que, assim, me encantar. Por exemplo, se a gente diz em creol, céu não é o nosso céu. Céu é tua irmã, céu. Onde o francês, céu, aí eles, né? Céu, porque eles colocam o pronome, o artigo, tudo depois do substantivo. Céu é tua irmã. E eles pronunciam céu. Mamão. Mamão não é a fruta mamão, isso é papai. Que para nós, papai é o papai, né? Pai, papai. Mamão é tua mãe. Mamão. É praticamente a mesma pronúncia. Aí você descobre que tem um provérbio muito brasileiro: saco vazio não para em pé. Aí eu estou lá e escuto exatamente o mesmo provérbio em creol: saque vide pa campé. Eu digo, não pode, gente. De onde vem isso? De onde vem? Veio da África? Então tem coisa assim. E as pessoas têm como eu digo, esse sentido assim de alegria, de coisa, no meio de um sofrimento. E eu não sei, para mim, isso me ajuda um pouco na minha fé na ressurreição. E não me pergunte, posso dar umas explicações teológicas, eu lembro um pouco ainda algumas coisas, não sei. E acho que ninguém sabe, duvido muito. Alguém que começa a achar que sabe muito como vai ser a coisa depois da nossa morte, não sei. Mas na nossa fé de dizer, olha, a coisa não acaba aqui. E aquilo que a gente plantou de bom aqui vai ser eternizado. Bom, é o que diz Adélia Prado também: o que o coração ama fica eterno. Né? Então, bom, de que maneira, que não é só na nossa cabeça, mas que é uma realidade. Você conversava com o povo lá, né? Em francês ou em creole? Em mistureis. Sabe que é bonito quando você chega num ponto que você começa a confundir. Essa palavra existe em português. Já não sei mais, bom, me confundo um pouco. O povo simples é creol. Quem não vai na escola, e tem uma grande porcentagem de gente analfabeta, depois, é creol. O dia a dia é creol. Uhum. Que é uma língua muito prática, assim, muito bonita, mas cheia de contração. Você diz, você já está dizendo alguma coisa. Então, o N é contração. Então, mas com o povo simples é o creol. Assim, depois o pessoal mais estudado, também com os jovens ali na formação, a gente era mais o francês. Mas entre os jesuítas, a maioria fala espanhol também, a gente virava no início lá, quando não sabia bem o francês, o creol, virava. Quer dizer, essa profusão de línguas e de idiomas, e essa coisa vai te acompanhar aí, você, pelo que eu entendi, viu, Ana, ele vai sentir um pouco de falta disso, dessa linguagem tão viva, então, essa, né? É o que eu digo, eu chego a um ponto que a gente tem que não pensar. Digo, se eu penso, eu não aguento. Por isso, eu digo uma coisa, uma vez, agora eu acho que eu até aprendi a ser um pouquinho mais... Uma vez eu disse, já não lembro mais bem aonde, digo, olha, querem fazer despedida? Não tem problema, pode fazer quantas quiser, só não contem que eu vá. Eu estava meio perto de ir embora de algum lugar.
Então, para mim, isso é sofrimento. Eu não penso, tem que ir embora. Porque se eu começar a pensar que tem que ir embora, e o pessoal vem e começa a despedir, aí eu digo, olha, se Deus não quer que eu morra cedo, não me deixe sofrer do coração, porque senão eu vou rapidinho, né? Eu vou Então ler eu não penso muito... Eu vou ler para você o Soneto da Saudade, você conhece? É do teu autor preferido aí, Guimarães Rosa. Quando sentires a saudade retroar, fecha os teus olhos e verás o meu sorriso. E eternamente te direi a sussurrar. O nosso amor a cada instante está mais vivo. Uma voz macia a recitar muitos poemas. E a te expressar que este amor em nós, ungido, suportará toda distância sem problemas. Quiçá teus lábios sentirão um beijo leve, como uma pluma flutuar por sobre a neve, como uma gota do orvalho indo ao chão. Lembrar-te-ás toda a ternura que expressamos, sempre que juntos a emoção que partilhamos, nem a distância apaga a chama da paixão sua pelo Haiti, né? Bom, isso aí deve ser, certamente, né, é de Magma, né, do volume póstumo, porque ele não publicou, depois só publicou prosa poética e versinhos lá no meio da prosa. É isso, a saudade é assim, né? Mas a gente chega a hora, tem que ir e tal, eu não fico pensando muito, mas claro, você não tem essa perspectiva imediata de retorno, quanta gente você encontra, bom, hoje em dia com essa questão tecnológica e tal, mesmo o pessoal mais pobre, não sei, tem um jeito, eu não tenho Facebook, eu não tenho, como é que chama lá, WhatsApp, mas eu vou lá com não sei quem lá para fazer uma chamada. Tá, faz uma chamada no WhatsApp. Bom, assim então a gente tem, mas é que também quando você sai de um lugar, se você vai ficar, bom, nos primeiros dias você não tem tanta atividade, depois se você mergulha no trabalho, você não faz outra, ainda mais quem gosta de prosear, né? Eu digo, olha, eu nem começo, porque aí você não acaba, não faço outra coisa na vida. Eu digo, não é, mas você não entra em contato, você não vai. Mas no Brasil tem um monte de haitiano, né? Não sei se você vai trabalhar com eles aqui. O pessoal aqui está lembrando, né, que tem um lindo trabalho com haitianos aqui no Brasil. O Serviço Jesuíta a migrantes e refugiados. Né? Sim. É que eu não sei onde eu vou trabalhar ainda. Então, alguém diz, aqui na nossa cidade tem muito haitiano, você pode vir aqui, porque aí, por causa da língua, não sei o quê. Sim, posso, eu não sei onde eu vou trabalhar. Você está chegando ainda, né? Falei pro pessoal, você chegou dia 21, depois de horas de viagem. Sim, 2 dias. 2 dias de chegada, então, claro, aí, eu não sei, depende de onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Acho que essa ponte Ponte é nome abençoado. Estou vendo o nome até da Lívia Pontes, uma grande amiga lá de Pelotas também, mãe da Beatriz. Ponte, né? Ponte. A gente vai continuar com a ponte lá em Pelotas também, né? No Haiti, né? Contato lá que a gente tem com o pessoal lá e tudo. Mas não sei, né? O que vai ser o trabalho, como é. Mas a gente sabe que tem um sentido de luto, porque você não saiu, você não pode querer manter aquele contato ali no dia a dia. Passou esse momento. Então, elaborar isso e dizer, olha, chegou a hora, agora estou indo para outra, não vou estar ali no dia a dia, não vou estar mais no Haiti. Eu comecei, como se dizia antigamente, porque agora já tem tanta outra tecnologia que a gente que é da época de telefone de orelhão, né? Que caiu a ficha, nem era de cartão, era de ficha ainda, né? Caiu a ficha. Então, quando a ficha vai caindo, digo, olha, estou indo embora, não estou lá mais, não vou estar mais no dia a dia. Entende? Claro que aí vem um sentimento assim, mas você tem que, tá bom, você pensou, tomou a decisão, bom, nesse diálogo com a província, ou com as províncias daqui, com o pessoal lá do Haiti, da província do Canadá, onde pertence ao Haiti. Bom, ficou decidido, eu vou retornar agora para o Brasil. Então, eu sabia de uma coisa só quando eu fui para o Haiti, que minha vida ia mudar. Isso eu sabia. E mudou, e muito. Bom, agora a gente tem que ver como é que vai os desdobramentos disso, né, nesse retorno aqui. Eu nem conheço mais o Brasil.
Eu sei que o Brasil mudou muito também. A província dos jesuítas, antes eram 4 províncias, 2, 3 meses antes de eu viajar, que criou a província nova. Claro, a gente estava em contato, participou de encontros, mais virtualmente, uma vez pessoalmente aqui, mas mudou muita coisa, essas novas gerações que estão aí, então vai ter que se refamiliarizar com tudo isso. Mas o viver também é um momento atual, estou chegando, não vou esquentar a cabeça com isso agora, isso vai vir a seu tempo. Padre Rogério, agora, então, seja muito, muito bem-vindo ao Brasil. Obrigado. É uma alegria ser uma das primeiras pessoas que te entrevista, de novo agradecer as pessoas que fizeram essa ponte, agradecer em especial a Ana Cláudia Klein, enfim, estamos muito felizes, eu estou aqui falando com certeza em nome do Tony Piccolo, falando em nome da Eliane Yunes e de todo mundo que está da Amaivos, né? Essa parceria aí com os jesuítas, ela não é nova e a gente tem um carinho muito grande por vocês. Foi uma alegria conhecer o seu trabalho. Eu vou deixar a última palavra, eu vou dar tchau pro pessoal, mas a última palavra vai ser tua. Você vai pensando aí o que você quer dizer para o povo. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Então, não é difícil, não. É isso, a palavra está com você. Muito obrigada. E aí pode fazer a sua despedida aí para o pessoal. Não. Despedida é a palavra que não tem no meu dicionário. O que eu posso dizer é isso, né? Você vê, a realidade do Haiti é dura. Não é que a gente vai fechar o olho e dizer, não. E a situação está grave. Eu temo, pessoalmente, que Haiti possa virar notícia de novo. Porque país pobre vira notícia quando tem tragédia. Mataram o presidente, terremoto, aí vira notícia. O dia a dia lá, que é terrível, né, para a sobrevivência das pessoas, mas não é notícia, porque a vida dos pobres não conta nesse mundo. Entende? Então, eu temo que possa virar notícia pela situação de violência do país. Mas, apesar disso, o povo não perde a sua alegria. Isso é uma coisa bonita. Mas se eu tenho que... Isso eu estava escrevendo hoje aqui ainda, porque um boletinzinho lá dos jesuítas do Haiti me pediram alguma coisa. Eu não tenho a mínima dúvida, já tive a ocasião de dizer para eles. Se eu tenho que escolher uma palavra para dizer, eu não tenho dúvida. Eu tenho que dizer obrigado. E aí, esses últimos tempos aqui, eu estava pensando comigo. Não sei, não é que pensava. Quando eu ia escrever, alguém me escrevia alguma coisa, eu ia responder, eu ia escrever obrigado, me vinha assim imediatamente, tipo, não, obrigado é pouco, eu tenho que dizer ao menos muito obrigado. Porque, então, veja, a dureza da vida das pessoas, da pobreza e tudo mais, não impede que a gente tenha tido um bate-papo muito alegre. É verdade. Não é porque não tenha sofrimento, porque eu acho que isso também o povo haitiano e o povo pobre nos ensina. Não é porque a vida é sofrida que a gente... Eu acho que é a maneira mesmo de vencer. A alegria é um direito, né? A alegria é um direito. Um direito. E Victor Hara tem uma canção muito bonita que fala o direito de viver em paz. O direito de viver em paz. Todo povo tem direito de viver em paz. Tem direito de viver com alegria. Mas se a alegria não vem de cima, mas você tem uma maneira de não deixar perder essa alegria, apesar de tudo. E eu acho que isso que as crianças, em primeiro lugar, nos ensinam. Aquela criançadinha, mirradinha, mas é aquela festa, aquela coisa e tal. Então, é uma coisa bonita. Então, eu diria assim, essa alegria, essa gratidão. Eu digo... tanta coisa. E outra coisa assim, quando eu vejo, eu não lhe conhecia, nem a página, nem a ONG, nem nada. Se falava antes também da música e tal. Tem tanta coisa bonita nesse mundo. Estava lembrando agora a velhinha Helena Meirelles com a sua essa viola lá, com 70 e tantos anos, descobre, grava lá, uma violeira de mão cheia. Está lá perdida no sertão e de repente descobriu. E tem tanta gente que não se descobriu ainda, tá aí alegrando e coisa e tal. Então, são coisas bonitas. Né? E tem a arte, tem esse trabalho em favor da vida. Tanta gente
E sabe que esses últimos tempos isso me ficou assim, muito presente na minha vida, que eu era assim, um pouco, era isso, era um pouco assim, essas coisas de um perfeccionismo, uma exigência com os outros, exigência com a gente, essas coisas nada toda. Aí eu comecei a me dar conta, no mundo, também nas instituições, a igreja, essas coisas todas, e tem, o Papa Francisco nos ensina isso também. Eu vou falar dos problemas da igreja, mas antes de falar, deixa eu agradecer. Antes de falar dos problemas. Ele diz, olha, tem muito problema, mas tem tanta coisa bonita. Então, acho que essa capacidade de olhar as coisas bonitas e reconhecer que estão aí, na vida do dia a dia das pessoas. Bom, talvez com isso eu concluo, para não... Eduardo Galeano tem uma historinha muito bonita. Ele diz que tem um menino, o seu pai, o menino não conhecia o mar, e a primeira vez que foram para a praia, o mar, tinha umas dunas. Então eles iam caminhando e ele já escutava o mar, mas não tinha visto o mar. Eu gosto de usar essa história para começar um retiro, por exemplo, embora que Galeano não era propriamente assim um cristão e tudo mais, mas ele tem uma sensibilidade e para mim é a ação de Deus no coração da gente. Quando ele sobe uma duna e vê o mar pela primeira vez, ele ficou tão embasbacado, esse menino, tão coisa com a grandeza do mar, ele não conseguia falar, não conseguia dizer. Aí, quando ele se acalmou um pouquinho, ele virou para o pai e disse assim, pai, me ajuda a olhar. Me ajuda a olhar. Eu acho que é isso. A gente... o nosso olhar tem uma capacidade incrível. Assim. Eu acho que Haiti, para mim também, quer dizer, a experiência lá vai mudando a maneira de olhar, de ver as pessoas. Então, de ver, olha, cada uma tem seu lugar, cada um do seu jeitão, seu jeito de ser e tudo mais. E cada um do seu jeitão. A contribuição, dá a sua contribuição. É isso aí, bom Jesus. Então, dando e tem muita gente, gente trabalhando em favor da gente. Eu vou botar a música para você, ó. Essa música? É. O direito de viver em paz. É sobre Vietnã, na verdade é sobre Vietnã, mas... Pessoal, muito obrigado. Com o direito de viver em paz, com o direito de viver em paz, nós nos despedimos aqui do Padre Rogério Mosimann. Muito obrigada e que esse seu retorno seja fantástico aqui para o Brasil. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Patrícia, obrigado por todo o povo. Tchau, pessoal. Obrigado, Flávio Rogério. Tchau. Tchau.